Olá pessoal do meu canal, Professor Eric Marcelo na área com mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar como a gente vai usar o método da adição para calcular qualquer sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, se você já se interessou por esse vídeo, vem comigo que está imperdível. Bom, gente, agora aqui na tela do tablet, vamos lá ver como é que resolve. Então, usando o método da adição, você vai responder o sistema de equação com duas incógnitas. Só lembrando você, duas incógnitas porque você vai ter duas letras. E geralmente essas duas letras é a x ou a y. Pode mudar, vai depender da sua matéria, aonde você está estudando. Então, vamos lá. Método da adição, sistema de equações de primeiro grau, canal Matemática Prova vai te ensinar tudo, passo a passo, como se faz. Agora, aqui no próximo slide, eu coloquei, para você que não conhece, não sabe o que é o método da adição, é um cálculo que você vai utilizar para calcular o sistema de equações. Geralmente, quem está no 8º ano do ensino fundamental e até mesmo quem vai prestar concurso público, isso cai. Então, preste atenção como funciona. Na equação, gente, do segundo grau, do primeiro grau, na verdade, diz o seguinte, ó, no método da adição, buscamos juntar as duas equações em uma única equação, eliminando uma das incógnitas. Lembrando que a incógnita é a letra, e é isso? Para isso, é necessário que os coeficientes de uma das incógnitas sejam opostos, isso é, devem ter o mesmo valor e sinais contrários. Como é que funciona? Simplesmente a incógnita você vai ter que eliminar uma delas. Tá? Eliminando como? Quando os sinais foram opostos. Quando eles forem opostos, eles vão dar zero, eles vão se eliminar. E é esse o objetivo, eliminar uma das letras, uma das incógnitas do problema. Para quem não conhece, fica dessa forma aqui. Ó. Por exemplo, 2y e eu tenho mais 2y. Quando você vai calcular isso aqui, você tem que lembrar que sinais diferentes subtraem, né? E aqui, com certeza, vai dar zero, né? 2 menos 2, 0. Então, a gente diz também que isso aqui é simétrico. Se você não sabe o que é simétrico, coloque aqui nos comentários para mim saber. Então, vamos lá ao próximo slide, sem enrolação. Agora, aqui nesse próximo slide, vamos botar a mão na massa. Como resolver o sistema de primeiro grau usando o método da adição. O primeiro passo que eu vou colocar para vocês aqui é este aqui, gente, que é eliminar uma das letras. Eliminar uma das letras. Como eu faço isso, professor? As letras precisam ser iguais e também os valores têm que ser iguais. E os sinais diferentes, ficando dessa forma aqui, como eu coloquei lá no primeiro exemplo. 2y e mais 2y. São simétricos, vou até colocar aqui, ó, simétricos. Eles vão se eliminar. Depois você vai fazer a soma normal. Este é o primeiro passo. Segundo passo, vou fazer de vermelhinho aqui, fica bonito igual os outros, né? Segundo passo, você vai somar cada termo com o termo correspondente. Tá? Passo. De pretinho aqui também. Ó. Soma-se os demais termos. Não se preocupe, gente. Isso aqui é só para você lembrar como é que é feito passo a passo. Na hora aqui do exemplo, você vai tirar todas as suas dúvidas. O terceiro passo, gente, você vai achar o valor de uma das letras, quando você seguir o segundo passo. Achando esses valores da primeira letra, tá? Pode ser x ou pode ser y, aí você vai para o terceiro passo, substituir esse valor. Passo de vermelho também, para ficar bonitinho. Substituir o valor da letra encontrada. Letra encontrada
em uma das primeiras equações. Tá? Em uma das equações. Tá? Eu te aconselho, gente, se você não sabe seguir esse segundo passo aqui, para você achar o valor de uma das letras, assiste esse vídeo que eu vou colocar aqui no card. Ele é muito importante que você assista. Mas assista só no final. Termine esse vídeo, aí você vai lá, que você vai ver como resolver uma equação do primeiro grau. Aqui eu tenho um sistema de equações do primeiro grau. É diferente. Para você que não sabe resolver cada equação, para achar o valor da letra X, para achar o valor da letra Y, assiste esse vídeo aí que eu deixei no card. Tá? Então agora você vai tirar um print da tela aí para não esquecer ou copiar e vamos lá na prática colocar a mão na massa. Agora, pessoal, nós vamos colocar a mão na massa. Vamos fazer na prática como resolver o sistema de equação. Eu já coloquei o primeiro exemplo. O sistema de equação ele é composto por duas equações. Na parte de cima eu tenho uma equação e na parte de baixo eu tenho outra equação. Está aqui a primeira e está aqui a segunda, como você pode ver. O primeiro passo é eliminar uma das letras. E para isso, elas precisam ser simétricos. Beleza, e como é que é simétrico, professor? Simplesmente os sinais são opostos, os números são iguais e as letras são iguais. As letras, para quem não sabe, são as incógnitas do problema. Aqui, só de olhar, ó, eu tenho dois sinais que são diferentes, o positivo e o negativo da letra Y. E para quem não sabe, sempre na frente da letra Y eu vou obter o número 1, eu vou ter o número 1. E por isso que eu vou eliminar o Y, justamente porque os números são iguais, as letras são iguais e os sinais são diferentes. Então eu já passo uma linha aqui, ó, e pronto, já fiz o primeiro passo. Agora eu preciso fazer o segundo passo, que é calcular uma das letras, usando, né, a equação do primeiro grau. Se você não sabe como calcular a equação do primeiro grau, eu vou deixar aqui no card, vai lá e assiste, e depois volta para esse vídeo para você saber como é que resolve. Beleza? Agora que você já aprendeu, vamos lá ao segundo passo, que é achar uma das letras, uma das incógnitas do sistema de equação. Primeiro passo, né? Vou passar uma linha aqui embaixo, ó, e vou somar os outros termos, tá? A segunda parte do segundo passo é isso, somar cada termo, o termo de cima com o termo de baixo, termo de cima com o termo de baixo. O primeiro que eu vou fazer, ó, é o mais 2x mais x, tá? São esses aqui, ó, termo de cima com o de baixo, e vou calcular eles, ó. Como eles são semelhantes, eu vou lá e calculo normalmente. 2x mais x, eu vou obter 3x. Então, eu coloco aqui embaixo, ó, 3x. Esse 3x vai ser a nova equação que eu vou calcular, beleza? Então, é isso, ó. Agora, aqui do y eu vou passar ele, vou passar adiante, tá? Que eu não vou mexer com ele. Vou agora aqui para o 3. 3 mais 3? Poxa, aí é fácil, né, professor? E agora, para resolver a equação do primeiro grau, é deixar uma letra para o lado esquerdo e os números vai todo para o lado direito. Quando o número está errado, gente, por exemplo, no caso o 3 aqui, ele está do lado errado, ele vai para o outro lado. Mas aí vai depender das regras. Se esse número estiver multiplicando do lado esquerdo, quando ele for para o direito, ele vai estar dividindo. Agora, quando esse número está somando ou subtraindo do lado esquerdo, ele vai para o outro lado, trocando de sinal. Como ele troca? Se é mais do lado esquerdo, do outro lado vai ser menos. Se é menos do lado esquerdo, do outro lado vai ser mais. E assim. Agora ficou bem fácil, né? Ó, vou deixar a letra aqui, porque a letra está multiplicando com o número. 3x. É 3 vezes x. Igual a 6. Esse 6 ele não muda. Ele está aí desse lado, ele está do lado certo. Agora o 3 eu mando para o outro lado dividindo. Eu passo uma linha aqui, ó. Fica no formato de fração, mas é dividindo. Então, x é igual a 6 dividido para 3 pessoas, eu vou obter como resposta 2. Então, a letra x vale 2. E eu descobri como é o resultado de uma das incógnitas. Pode mudar, gente, pode mudar. Às vezes você vai achar primeiro o y e depois você vai achar o x. E agora nós vamos no terceiro passo, que é pegar o valor dessa letra e substituir em uma das equações iniciais, tá? Que é a primeira aqui e a segunda. Pode usar em qualquer uma delas, tá ok? Agora eu vou apagar aqui, tirar essa linha aqui, ó, x é igual a 2. Esse é o valor da letra x. Agora pega esse valor e substitui em uma das equações. Eu vou usar a equação de baixo porque não tem muito número. Então, ó, x mais y igual a 3. Beleza. A letra x não vale 2, a gente descobriu o valor dela. Então, eu vou colocar 2 aqui no lugar da letra x.
y repete, 3 também repete. Agora vem, ó, como resolver a equação do primeiro grau. Número que está do lado esquerdo tem que ir para o lado direito da conta. Então, eu deixo só a letra. Y igual a 3. 3 está certo, o lado direito é deles. O 2 que está errado aqui. Ó. E o 2, quando vai para o outro lado, ele troca de sinal. Lembra disso? Se você sabe calcular a equação do primeiro grau, coloca aqui nos comentários. Deixa eu ver se você sabe mesmo. Então, vamos lá. 2 é positivo, para o outro lado ele vira negativo. Então, y é igual a 1. 3 menos 2 igual a 1. Então, a solução do problema aqui, gente, vou colocar primeiro a letra x, ó, que é 2, e o y agora, que é 1. E é assim que se resolve a equação, né, o sistema de equações do primeiro grau, usando o método da adição. Agora que eu tenho um problema, antes de ler, o que tu tem que fazer é o seguinte, transformar o que está em português, o que tem de matemática nesse português aí, em uma equação. Como eu faço isso? Toda vez que ele falar algum número, um número qualquer, é a letra do problema. Ou então ele vai especificar. Ó. Vamos lá, eu leio aqui para você entender. A soma de um número x, ó, deixa eu riscar aqui, ó, a soma de um número x. Ó. Quando eu falo um número, eu não sei que número é. Então, ele vai ser chamado de letra, ele vai ser uma letra, ou é a letra x ou a letra y, ou A ou B, vai depender do seu professor. A soma de um número com o dobro de um número y, ó, já deu aqui de montar a conta aqui. Ó. A soma de um número x, ó, a soma de um número x, deixa eu fazer bonitinho aqui, que está muito feio esse x. Né, ó. Com o dobro é 2 vezes, olha, o número y. É menos 7. Se ele está dizendo que é menos 7, significa que é igual a menos 7. Então, eu já montei, ó, a primeira conta, a primeira equação. Agora, falta só a segunda. E, para isso, você tem que continuar lendo. E a diferença entre o triplo desse número, x, ó, então, no meio vai ser a diferença entre o triplo desse número x e o y. E ainda continua, ó. É igual a 7. Então, significa que é igual a 7. Pronto, eu montei as duas equações. Agora é só fazer igual a primeira. Seguir o primeiro passo, segundo passo e o terceiro passo e correr para o abraço. Até rimou. Agora, meu amigo, é só seguir os passos, né? Fazer direitinho. Os professores já estão observando aqui que eu tenho sinais diferentes. Mas números iguais não tem. Agora lascou, professor. Agora lascou. Então, gente, quando não tem, você tem que fazer ficar igual os números. E como é que faz isso? Tu vai multiplicar uma das equações. Você pode multiplicar as duas também. Mas nesse caso aqui eu vou multiplicar apenas uma. Porque vai combinar com a de cima. Quer ver? Preste atenção. Olha. Vou usar o número 2, gente. Tá? Para multiplicar essa equação todinha aqui de baixo. Ó. E aí eu vou transformar ela em uma nova equação. Então, ela vai ficar assim, ó. 3x eu multiplico por esse 2. Eu vou ter, ó, 6x. Menos, ó, eu continuo menos, porque menos e o mais do 2 vai ficar menos, não vai mudar nada. 2, na frente do y tem o número 1, né? Então, 2 vezes 1, eu vou obter 2y. Poxa, professor, já até visualizei, agora já sei. Agora o 7, ó. 7 vezes 2, 14. Tá? E lembrando que você pode multiplicar os dois por qualquer número que você vai escolher aí. Mas as letras têm que ser iguais, os números têm que ser iguais e os sinais têm que ser diferentes. Agora fiz isso, eu vou pegar a de cima aqui e vou juntar aqui embaixo. Ó. X mais 2y. Olha, professor, ficou igual. Agora sim a letra ficou igual. Ó. Passo a linha e vou somar os termos. Vou eliminar a letra y, ó, porque os sinais são diferentes, as letras são iguais, os números são iguais. Agora é só correr para o abraço. Segundo passo, a gente já fez o primeiro. Segundo passo, achar uma das letras, uma das incógnitas. E para isso, soma o termo de cima com o de baixo. 6x mais x, eu vou obter 7x, professor. Igual 14 menos 7. Pô, ficou fácil, né, gente? Ó, 14 menos 7, nem precisa fazer aqui, ó. 14 menos 7 é 7. Vamos achar o valor do x usando a equação do primeiro grau? Então, pronto aqui, ó. 7x, vou só passar para cá, igual a x. Letra fica do lado esquerdo,
número para o lado direito. Quando eu estou multiplicando de um lado, vai dividindo para o outro lado. X é igual a 7 que está do lado certo, esse aqui está do lado certo. E este 7 vai para cá dividindo. Vou fazer até uma seta aqui. Então, x é igual a 7 dividido para 7, 1. E agora eu tenho a resposta. X é igual a 1. Então, fiz todo esse processo. Tira um print na tela aí para você não perder. Revisa o vídeo se você quiser revisar. Agora vamos achar a letra Y. A gente já achou o X. Ah, professor, a gente vai sempre achar a letra X primeiro? Não, gente, vai depender de como você vai resolver o seu cálculo aí. Vou apagar aqui agora. Já sei que X é igual a 1. Ó, já nem preciso mais dessa segunda parte aqui. Ah, mas ficou ainda. Ficou aí, tá tudo bem. Ah, ó, deixa aqui. Vamos lá, deixa eu fazer de verde aqui, porque agora é uma nova conta, tá? Beleza, x a gente já sabe que x é igual a 1. Preciso achar da letra y. E como é que eu faço isso? Simplesmente escolhe qualquer equação inicial, tá? Vou escolher uma que tem menos números aqui. Cara, todos têm números, né? Mas eu vou pegar de cima. X mais 2y igual a menos 7. A letra x já sei que é 1, então onde tem x eu coloco 1. Mais 2y igual a menos 7. Número que está do lado esquerdo vai para o lado direito. Então 2y é igual a menos 7, que está do lado certo. Esse 1 aqui está positivo desse lado, do outro lado ele vai ser negativo. Então, 2y é igual. Sinais iguais, posso calcular aqui também. Sinais iguais, soma. Conserva o mesmo sinal. Então, dá menos 8. Agora, o 2 que está multiplicando vai para o outro lado como? Dividindo. Já aprendi, né, professor? Já sei agora. 2. Então, y é igual a menos 4. 8 dividido para 2, menos 4. Por que menos 4? O 2 é positivo, né? Então, lembra do jogo de sinal? Negativo e positivo, negativo. Então, a solução deste problema aqui, vem a primeira letra x. É 1 e menos 4. Então, gente, agora vem a parte mais importante desse vídeo, que são as dicas para você nunca mais errar sistema de equação do primeiro grau usando o método da adição. Ah, lembrando, se você não gostou desse método aqui, tem outro método. Sabia disso? Coloca nos comentários se você sabia ou não. Agora, vou deixar aqui no card ele para você ver o segundo método, para você aprender de uma vez por todas os dois métodos para resolver o sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Bem simples, bem fácil, que é o método da substituição. Vai aí no card, assiste ele que está muito legal esse vídeo também. Vamos continuar que ainda não terminou. Para a gente finalizar aqui no próximo slide, dicas para resolver sistema de equação do primeiro grau usando o método da adição. Se você está estudando o 8º ano ou então lá no ensino médio e está fazendo esse tipo de cálculo, gente, é muito importante que você sente na frente para aprender, pergunte para o professor. E essa é a primeira dica que eu tenho para dar para vocês. Primeira dica, sente na frente. Vou colocar aqui de outra cor. Sente na frente. Aí na sua sala. Essa é a primeira dica. Segunda dica. Sempre pergunte, né, para o professor, faltou colocar aqui em cima, mas sempre pergunte para o professor, tira suas dúvidas. A segunda dica, gente, é especificamente do cálculo. O primeiro passo é seguir os passos, copiar. Copie, vou fazer de outra cor aqui. Copie o passo a passo, vou colocar aqui até maiúsculo, passo a passo de como fazer. Cálculo. Cálculo. Agora vem a terceira dica. A terceira dica que eu tenho para vocês é o seguinte. Pega, gente, vai logo olhando para a letra. Né? Vê qual é a letra que você vai eliminar. Olhar a incógnita. Que é semelhante.
Semelhante não, simétrico. Beleza? Viu que é simétrico, você vai logo eliminando esse termo aí, o termo de cima ou de baixo. Pode ser o x, pode ser o y. Tá? Simétrico, lembrando que é simétrico quando os sinais são diferentes, números iguais e letras iguais. Aí sim elimina e pronto. Resolve usando a equação do primeiro grau. A dica muito importante, letra fica para o lado esquerdo do seu caderno, olhando para o seu caderno, lado esquerdo, letra. Olhando para o lado direito, são os números. Quando você troca de lado, se está mais de um lado, do outro lado vai menos, né? Óbvio que vai menos. Se está menos de um lado, vai para o outro lado mais. Agora, se tiver o número e a letra, por exemplo assim, ó, 2x, quando eu mando para o outro lado, o 2x aqui está se multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. E é assim que funciona. Essas são as dicas. Obrigado por ter assistido até aqui e tem um recado muito importante aí agora. Dá uma conferida. Então foi isso, galera do meu canal. Quero te agradecer muito por ter chegado até aqui. Já somos mais de 3.800 inscritos no nosso canal e eu quero te agradecer muito, de coração, por estar inscrito, por estar sempre deixando like, por estar ajudando aqui a comunidade Matemática à Prova. Mas agora, trocando de assunto, já que você assistiu até aqui, eu vou deixar o próximo vídeo aqui para você assistir, gente, que é matemática para Enem e matemática para concurso público. Só vem e assiste e confira comigo.